Olá, bom dia, meus queridos. Como estão hoje nessa manhã? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, a nossa terceira aula sobre morfologia. Só que antes disso, eu queria fazer uma leitura de uma fábula com vocês. Sei que a gente está passando por momentos, né, delicados e a leitura, a literatura, ela sempre para mim, né, a meu ver, ela sempre nos resgata de algo, ela sempre nos ensina. Para mim é uma fuga, né, é uma fuga boa, necessária à alma humana, né? Então, sei se vocês estão fazendo leituras aí, se vocês estão aproveitando o tempo de vocês, além dos estudos obrigatórios, né? Se vocês estão organizando a vida de vocês para fazer leituras que prazerosas, assim, leituras que sejam apenas pelo prazer de ler, né? Como diria Barthes, né? Aquelas Roland Barthes, né? Aquelas leituras por fruição, né? Leituras por prazer. E essas também são importantes, né, para a nossa vida. Então eu vou ler uma fábula aqui que eu escolhi, tá? Desse livro. E aí, vocês quiserem comentar depois, né, o que vocês acharam, qual foi a interpretação que vocês tiverem em relação a isso, aí vocês podem me mandar também pelo e-mail, né? Enfim, vamos fazer essa troca aí, né? Bom, ela se chama O Vento e o Sol. É uma fábula de Esopo, tá? Aí ele começa assim: o vento e o sol discutiam para ver quem era o mais forte. Ficou estabelecido que ganharia aquele que conseguisse arrancar o casaco de um viajante. O vento começou, pôs-se a soprar violentamente, e como o homem segurasse o casaco com força, ele redobrou os ataques. Transido de frio, o viajante pôs um segundo casaco, de modo que o vento, desencorajado, deu a vez ao sol. Este, a princípio, brilhou moderadamente, e o homem tirou o segundo casaco. Olha só, o sol brilhou moderadamente, né? E aí o viajante tirou o segundo casaco que ele tinha colocado. O sol lançou então seus raios mais fortes, e assim, sem suportar mais o calor, o viajante tirou toda a roupa e se jogou num rio próximo. Aí tem a moral da história, né? Conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Olha que interessante, né? As fábulas, elas têm essa intencionalidade, né, textual de estimular, né, no leitor essa essa moral, né? Ela tem um tom moralizante, né? E de ensinamento mesmo, né? E aí ela fala assim: conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Vocês concordam com isso? Quer dizer, o vento, ele tentou pela violência, pela agressão, não, eu vou tentar de qualquer jeito arrancar aquele casaco. E o sol fala assim, o sol que é tão sábio, né? Se a gente for pegar pela historinha, né? Os elementos, os seres, entre aspas, inanimados têm vida, né? Então o sol, ele agiu com sabedoria. Por quê? Porque ele não agiu com violência, né, sobre aquele homem. Ele na verdade, agiu com perspicácia. Ele foi astuto, né? Ele foi bem inteligente, na verdade. E aí, pela persuasão, né, pelo convencimento ali, né, ele conseguiu fazer com que o viajante tirasse os dois casacos. E é assim que deve ser a nossa vida, né?
tem que ter paciência. Se a gente quer alcançar alguma coisa, se a gente quer desejar, se a gente deseja alguma coisa, se a gente quer aquilo que a gente almeja, a gente não consegue pela violência, nada, nem relacionamentos amorosos, nem aquilo que a gente deseja enquanto na nossa carreira profissional, né? Em tudo na nossa vida, a gente tem que ter, tem que agir com calma, né? Tem que agir com racionalidade, né? A gente não pode ser muito, sabe? A violência, ela não é só aquela violência física de agressão, de bater, não. A violência é aquilo que a gente age também por impulso, as coisas que a gente age por impulso, né? Que são... O jovem, ele tem muito isso, né? De agir por impulso, de não pensar e fazer logo as coisas. Não, pensa um pouquinho, vê se aquilo tá legal, vê se aquilo vai dar certo no futuro, né? É assim que a gente tem que ir levando a nossa vida. Então, sejam como o sol, tá? Não como o vento. Bom, tirando essa parte, né? Agora a gente começa a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram outra interpretação, fala comigo, tá, gente? Vamos trocar essa ideia aí, tá? Ou tiverem indicações de outros livros, né? Que vocês queiram, que vocês se interessem, também poesias, né? Tudo é muito válido, toda leitura boa, né? É muito válida nesses momentos, né? Se vocês estiverem produzindo também, nesses momentos, né? Que a gente encontra né, algumas pessoas têm uma inclinação para a escrita, né? Então, gostaria de ler também o que vocês escrevem, tá? Então, manda para mim, por favor. Bom, aí a gente estava falando de morfologia. E aí a gente falou de vocábulo e palavra, né? A distinção entre vocábulo, a distinção entre palavra. E aí a gente entrou em morfema, né, que é basicamente o objeto de estudo da morfologia. E a gente falou, né, da diferença entre o morfema e o lexema, lembra? O morfema e o lexema. Só que o morfema e o lexema, eles são distintos, né? Ali, se a gente for pegar e analisar cada um, né, o conceito de cada um, mas eles se complementam. Por quê? Porque na análise morfológica, né, quando a gente vai analisar um vocábulo ou uma palavra, vocês sabem já a distinção, né? Quando a gente for analisar tanto o vocábulo quanto a palavra, nós vamos perceber que há uma parte que corresponde, uma parte que a gente pode dizer que é acoplada, que é presa, né, e que precisa da significação gramatical, ela é interna ao texto, né, ela é interna àquela análise ali da palavra, e uma outra que tem um significado externo, tá? E aí a gente está falando de lexema e de morfema, certo? E aí os dois, eles vão se complementar ali no estudo da morfologia, tá? É necessário que a gente entenda a importância e a significação de cada um. Um vai precisar, né, de um contexto, vai precisar de elementos ali de outras partes, né, para que a gente consiga entender a função dele, né? E o outro, ele vai ter mais um significado ligado ao externo, né? Ele vai fazer esse link com o mundo externo, com o mundo, certo? E não precisa necessariamente de uma análise gramatical, de uma significação gramatical para ele já ter uma significação. Então aí, se a gente for colocar um conceito em relação ao morfema, fazendo esse link com a lexicologia, com o lexema, a gente pode dizer que podemos chamar, né, de morfema e aí todo e qualquer constituinte de um vocábulo,
todo e qualquer, tá dando para ler aí, gente? Podemos chamar de morfema, certo? Todo e qualquer constituinte de um vocábulo, tá? E aí a gente engloba os lexemas, certo? Englobando dentro dessa história aí, né, os lexemas, tá? Que também são chamados de morfemas lexicais. Lembra que eu falei? A gente tem os morfemas lexicais e os morfemas gramaticais, tá? Isso na prática, eu tô falando esses conceitos, esses nomes para vocês entenderem que há esse estudo e que há essa diferença, mas na prática vai ficar muito mais claro quando a gente for para a prática e ver, né? Fica muito mais claro, tá? E aí, tô falando dos lexemas, né? Englobando os lexemas, morfemas dotados. E aí, né? São morfemas dotados de significação. Deixa eu mudar aqui de significação externa. Lembra que eu falei? O lexema ele faz um link com o externo, né? São aqueles morfemas que não precisam de estar presos à análise gramatical, à gramática, né, em si, para que ele tenha uma significação, tá? Chamados também, lembra que eu falei, né? Chamados de, morfemas lexicais. Então, podemos chamar de morfema todo e qualquer constituinte de um vocábulo englobando lexemas. Morfemas, o que são lexemas, né? São morfemas dotados de significação externa, chamados de morfemas lexicais. Além disso, deixa eu apagar aqui para vocês. Vocês copiem aí, né? Essa parte aqui de cima. Deixa eu botar o restante aqui do conceito. Morfemas lexicais. E aí também, né? E os gramemas. E os gramemas. O que seriam os gramemas, né? São aqueles morfemas dotados de significação. Se os lexemas são dotados de significação externa, os gramemas vão ser dotados de significação interna. Beleza? Que também são chamados de morfemas gramaticais. Tá aí? Gramaticais. Que também são chamados de morfemas gramaticais. Tá bom? Beleza?